noite, amados irmãos, na Casa Espírita Ana Luz. Estamos reunidos mais uma vez para termos uma noite de prece, de bênção, de aprendizado, esperando que Deus, que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse trabalho tão maravilhoso. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 9, Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizer a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é de perdoar aquele que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa é a palavra que resume tudo. Que lindo, que assim seja, Senhor. Paciência. Que o Evangelho de hoje possa nos conectar com o Divino, para que a gente possa compreender o porquê estamos aqui, para quê, o que devemos fazer para nos tornarmos melhores dia a dia. Que todos sejam abençoados na noite de hoje. E até mais. Olá, minha gente bonita, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente. Que alegria a oportunidade de pararmos, de olharmos para si e nos conectarmos com algo muito maior que nós. Que coisa linda. Bom, queria começar novamente agradecendo a todos os compartilhamentos, a todas os joinhas que recebemos. Queria dizer e reforçar o quanto que isso é importante para o nosso trabalho, para a construção do nosso trabalho, o quanto que é importante as pessoas nos ouvirem, as pessoas refletirem acerca da vida, acerca das orientações que a espiritualidade nos dá, para todas as quartas-feiras estarmos aqui juntos, ainda que distantes por conta da internet, mas juntos. Então, e hoje, na nossa roda de conversa, a nossa ideia de conceito e de reflexão está numa palavra que ela quase não é falada, mas ela é muito, muito presente no nosso cotidiano, que é a palavra procrastinação. Procrastinar vem do ato de deixar para depois algo que pode ser feito agora. E acontece muito porque a gente acaba sempre deixando para depois. Amanhã, quem sabe outro dia, quem sabe em outro momento. E o procrastinar, ele está diretamente ligado também com o medo. O medo de sermos cobrados, o medo de nos expor,
o medo de nos ser medido, de sermos medidos por algo que a gente não conhece, por algo que a gente não entende, e a gente acaba sempre colocando isso para outro dia. A gente acaba procrastinando. Amanhã eu vou no médico. Amanhã eu vejo os exames que eu já precisaria ter feito há muito tempo. Amanhã eu arrumo aquele armário. Amanhã eu ligo para dizer para aquela pessoa o quanto ela é importante para mim. Amanhã, depois. Eu acho muito interessante que isso é muito presente na vida de todo mundo, na minha também. Quando eu estava em processo de escrita, tudo virava prioridade, menos escrever. E eu fui também procrastinando, jogando pra frente, até o limite do prazo. E eu brinco muito com os meus alunos que quando eu coloco o calendário no começo do semestre, eu tenho certeza que eles vão me entregar aquilo, os pedidos ou os trabalhos, enfim, às 23h59 do último dia. Em algumas turmas eu já até coloco assim, se entregar antes ganha meio ponto, mas nem assim. E o quanto que a gente vai fazendo isso também conosco, com o nosso corpo, com o nosso pensar, com o nosso cotidiano, com as nossas relações. O quanto que a gente vai colocando esse procrastinar sempre pra frente. Sempre, nunca agora. E eu tô falando no termo agora, não no sentido de atropelar o tempo, né? Que a gente já conversou sobre isso outras vezes aqui. Mas é no sentido de compreender a importância que a gente tem dos nossos próprios projetos. E daí vem uma coisa muito interessante a pensar, que nesse movimento de colocar sempre pra frente, amanhã, depois, quem sabe, outro dia, não fiz ainda porque eu não tive tempo, não fiz ainda porque surgiram outras prioridades, enfim, a gente acaba transferindo o que seria missão nossa, o que seria tarefa nossa para os outros. Quer ver? Vou dar um exemplo. Fui no médico, paguei uma consulta caríssima e espero que ele dê jeito para eu não jogar dinheiro fora. Na bem da verdade, não é o médico que vai dar jeito na nossa situação, não é ele somente. O processo é o que o médico vai indicar, mas o que eu vou fazer é o discurso e a atitude juntas que vão trabalhar em cima disso. Por exemplo, eu sou diabética. Então, a minha médica, ela me orienta, ela prescreve medicações e ela me diz o que eu devo, o que eu não devo fazer para ter uma qualidade de vida diante dessa enfermidade. Mas se a minha diabetes estiver alterada, se todo esse processo depende também de algumas atitudes, de eu entender como funciona o meu corpo e de eu entender que ela indica, mas eu também preciso agir. Eu também preciso fazer escolhas alimentares, escolhas físicas e escolhas inclusive de pensamento, né? Porque existem muitos que dizem que a diabetes também ela é emocional e o quanto que às vezes eu não sei lidar com o meu emocional, automaticamente minha diabetes vai estar nas alturas e automaticamente não é culpa da médica, né? É o conjunto de ações. Eu gosto muito de pensar nessa ideia do conjunto de ações porque a gente ouve muito sobre isso. E a gente tem que entender que esse conjunto de ações, ele também é um processo contínuo, de continuidade, né? Ele é contínuo. E não é só hoje. Não é só hoje que eu preciso fazer minha dieta alimentar, minha dieta de pensamento, minha reeducação. Minha dieta não, né? Que a gente diz agora reeducação alimentar. A minha reeducação alimentar, a minha reeducação de pensamento e de modo de viver. É um processo contínuo, como se fosse uma grande mola, né? Ele é contínuo, ele não para, ele não é hoje. Ele é para a vida toda. E às vezes a gente escuta, e a gente também ainda tem, além disso, a gente tem aquela ideia, além dessa transferência, às vezes a gente escuta coisas do tipo, eu fui na casa espírita e tomei um passe, eu tenho tal situação a ser resolvida, espero que seja resolvida já. Porque senão eu não vou mais. E na verdade não, na verdade é um processo. Ele é contínuo,
Eu preciso de mais vezes, eu preciso ir, tem a oração, tem a palestra, tem o passe, e tem tudo, e tem o conjunto de tudo que eu ouvi, que eu senti e que eu preciso colocar no meu dia a dia. Não é só lá na hora do passe. Não é só, e também não é só chegar na hora do passe, que às vezes acontece. Mas todo o processo, ele é um processo de continuidade desse fazer. Né? Então, é interessante pensar que tudo tem esse contínuo. E daí pensar no contínuo também é pensar na ideia de disciplina. Não num sentido militarizado, ou no sentido de brutalidade, ou no sentido. Não, mas no sentido de projetar, compreender o processo e fazer. De tudo que eu falo, de tudo que eu faço. Um dos grandes exemplos disso, entre o discurso e a prática, está, e a gente conversava sobre isso hoje ainda, em Jesus. Jesus é a pessoa, é o cara, né, vamos dizer assim, que do discurso e da prática existe uma união. Por exemplo, quando ele dizia amar ao próximo, ele realmente amava o próximo, ele não só dizia que amava o próximo. E o quanto é da importância do discurso com a atitude e da união disso. E daí pensar que isso também não é um processo fácil. Né? E pensar nisso, nessa continuidade, né, entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que eu consigo compreender do próprio projeto, da continuidade dele, a gente vem com esse conceito de disciplina. E daí é importante pensar num outro exemplo bacana da disciplina também, de uma pessoa que foi extremamente disciplinado, que foi extremamente corajoso, que foi extremamente persistente, diria mais, até resiliente, e que teve sua vida pautada nesses sentimentos, nessas atitudes, foi Chico Xavier. Veja, Chico Xavier, ele teve em torno de quase 500 obras psicografadas. Gente, 500 obras é muita coisa. É muita coisa. Mas com certeza não foi fácil. Até porque dentro desse processo todo de escrita, de psicografia, a gente tem que entender que nos últimos dias da vida de Chico, ele teve questões físicas, né? Que seriam impedimentos físicos, como problema grave de visão, dores de coluna, dores no corpo. E isso poderia ser impedimentos e não foram. Ele teve nessa vida a oportunidade de estar conosco durante 92 anos. E nesses 92 anos, ele sim foi um grande exemplo dessa não procrastinação. Porque ele compreende o processo dele de evolução nessa vida, ele compreende essa, vamos dizer, missão, ele compreende essa e abraça esse fazer de divulgação, de psicografia, de acolher. A gente sabe disso tanto pelos livros de biografias dele, tanto por jornalistas que escrevem e que dizem de suas experiências próximas a Chico, o quanto que ele tinha um acolher quase que infinito. O acolher a dor do outro, o acolher, e isso se repetia dia a dia, num processo cíclico, numa disciplina, porque com certeza a vida de Chico não foi fácil. Com certeza ele deve ter experienciado coisas muito complicadas, como a ingratidão, como a perseguição, como ter sido desacreditado por muitos. Imagine o quanto que de sofrimento e de tristeza que ele também possa ter experienciado. E ele seguiu, e ele continuou, e ele não procrastinou. E o quanto que essas dificuldades, elas acabam sendo algo que o levou mais para frente. Né? Quanto essas dificuldades acabaram fazendo ele produzir e ele não desistir. Eu acho que essa é a parte mais bacana da gente pensar. O não desistir, o seguir adiante e o ter o projeto. A grande ideia vem da disciplina,
disciplina, disciplina. Porque quando o Chico tem essa conversa com o mentor, e o mentor diz, né, o Chico questionar o que fazer, como fazer, e o mentor diz, disciplina, 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 é a grande receita para o que a gente está dizendo agora. É a grande receita para não procrastinar. Mas na prática, como é que a gente trabalha com essa ideia da prática? Bom, por primeiro, existe uma frase do Chico Xavier que é muito interessante para se pensar, ou para se compreender, que ele diz assim, né, o que fazer diante, eu até anotei, o que fazer diante das dificuldades e com relação a isso, né? As dificuldades que enfrentei, eu agradeço a elas, agradeço as dificuldades que enfrentei, pois sem elas eu não teria saído do lugar. As facilidades nos congelam, nos paralisam, não nos deixam avançar. O quanto que isso é bacana de pensar, esse agradecer as dificuldades, ou seja, elas existem, mas eu tenho o livre-arbítrio de ultrapassá-las, de vencê-las. E daí na prática, pensar no como sair da procrastinação. Todos temos. Eu tenho, você tem, vizinho tem, todo mundo tem. Sair da procrastinação, às vezes, ajuda uma ideia de escrever. Listar, elencar as prioridades, as tarefas que eu preciso fazer, mas da mais difícil para mais fácil. Por exemplo, a que eu menos gosto. Eu menos gosto de fazer tal coisa, então ela tem que ser a primeira a ser resolvida. E depois, no último, a mais fácil. E a gente acaba, às vezes, errando nas prioridades. A gente coloca a mais fácil, que não é tão prioridade, não é tão necessária para este momento, e a gente automaticamente vai deixando a mais difícil para o final. E então a gente precisa fazer o processo contrário. Um segundo ponto interessante para não procrastinar ou fugir da procrastinação seria a ideia de entender, da gente se perguntar o porquê. E isso está relacionado com a minha percepção das minhas atitudes, dos meus sentimentos. Por que eu faço isso ainda? Será que é o medo que está me impedindo? Será que é o medo de ser julgada? Será que é o medo de, talvez não dá certo? Ou será que é o meu próprio medo de não querer me desafiar? Porque não se desafiar também é um lugar bem cômodo, bem paradinho, bem cômodo. E às vezes a gente não se desafia. A gente não se desafia, a gente tem o medo e a gente procrastina. Não é verdade? Então, o quanto que tudo isso parece muito interessante, parece estar muito interligado, né? O medo, a procrastinação, aquela sensação de estar sendo avaliado, aquela sensação de, eu não vou dar conta. Será? Até porque me disseram que todos nós somos capazes, não é verdade? Até que me disseram que todos nós estamos aqui pela oportunidade, pelo desafio. Então, o quanto que isso está ligado. Então, a ideia da lista, na lista de prioridades, ela pode ajudar bastante a sair da procrastinação e a sofrer menos. Porque a gente sofre quando a gente está com um prazo estourado, quando a gente está fazendo uma coisa que precisa, meu Deus, eu estou aqui, mas eu preciso fazer tal coisa e eu ainda não fiz. E isso é uma organização mental. É fácil? Não. Não é fácil, mas é muito necessário. Até porque quando a gente entra nesse processo da mistura do medo, que pode até alguns níveis de processos depressivos nos acarretam. Lembrem que quando a gente entra nesses processos, a gente acaba baixando muito a nossa vibração. E nós sabemos que quando a gente baixa demais a nossa vibração, a gente abre portas para outras vibrações também baixas. E daí sair disso acaba ficando um pouco mais difícil. Então, procrastinar, quem sabe amanhã, quem sabe outro dia, não nos coloca num lugar de uso da oportunidade. E tem muitas pessoas que dizem isso, né? Já que tem reencarnação, eu vou resolver isso lá na outra vida. Lá da outra vez que eu voltar. A oportunidade foi dada agora, para essa vida. Para eu resolver agora aquele perdão que eu não dei, aquele perdão que eu não me dei, aquele afeto, aquele
estar mais perto, aquele trazer para mais perto foi me dado agora. Aquele cuidar desse corpo que foi me emprestado para essa vida agora, não é em outra vida. A gente precisa resolver as coisas da forma mais leve possível, mais necessária possível nessa vida. Então, dizer que a gente pode resolver as coisas para outra vida é uma imensa procrastinação. Então, pensando nisso, pensando nesse procrastinar, que a gente possa entender o processo, que a gente possa entender que quando eu consigo resolver as coisas, eu consigo direcionar a minha energia para outras coisas também boas, porque apesar das dificuldades, a gente está aqui, nesse processo de evolução, de amadurecimento. E pensando nisso, para fechar a nossa conversa, eu queria trazer uma oração para vocês que eu acho linda, que ela é do livro A Luz da Oração, psicografado pelo nosso Chico Xavier, por recebemos aqui diversas mensagens de diversos espíritos. Essa aqui é uma oração que vem de Emmanuel, chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde a como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja, minhas queridas e meus queridos. Fiquem bem, sempre. Boa noite, meus irmãos. Que essa noite seja uma noite de graça, uma noite de luz, de paz, de esperança e de fé. Meus amados irmãos, diante da bondade absoluta do nosso Pai, aproveitemos esse momento onde a espiritualidade amiga, os bons espíritos estão todos nos emanando boas energias. Aproveitemos esse momento, senhores, para que possamos agradecer por mais esse dia, agradecer a bênção do nosso Pai de estarmos vivos, com saúde, na esperança de um dia melhor. E eu peço ao nosso Pai amado que Ele proteja a todos vocês, os seus familiares, de todos os males, de todos os perigos. Pai, afastai, Senhor, os sofrimentos, as angústias. Afastai, Pai, os obsessores, os maus olhados. Dai, Pai, a esses teus filhos tudo aquilo que eles estão em busca nesse momento, Senhor. Seja a cura para os seus males físicos e espirituais, ou seja, a esperança de um dia melhor, Pai amado. Diante da tua graça eu te peço, abençoa a todos esses teus filhos nessa noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que vocês tenham uma noite abençoada, meus irmãos. Que assim seja.